Saiu o novo relatório gerencial do HGRU11, Fundo de Renda Urbana do Pátria, e como ponto principal de destaque no início do vídeo, eu vou passar para vocês aqui os comentários do gestor, é que em março o fundo ele apresentou uma receita total de R$ 1,12 por cota, o que levou a um resultado distribuível de 0,85 centavos por cota. No mês, a distribuição de rendimento ela foi de 0,95, que foi pago no dia 15 de abril, que foi em linha com as projeções apresentadas no relatório de dezembro de 2025. E a gestão ela continua em busca de novos desinvestimentos, principalmente na área relacionada ao portfólio das lojas pernambucanas, que tem como principal intuito fazer uma reformulação de portfólio e também gerar uma receita para ser distribuída aos cotistas. Se você gosta de acompanhar esse fundo imobiliário, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comenta aí embaixo o que você acha desse fundo imobiliário, que terão outras informações a respeito dele aqui no canal. Então, voltando aqui para o relatório gerencial, esse fundo imobiliário ele tem um patrimônio de 3 bilhões, valor a mercado também de 3 bilhões. A cota a mercado atualmente está 129,99 aproximadamente. A cota patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 128,91. Ele está no preço sobre valor patrimonial de 1 atualmente. O dividend yield patrimonial é de 8,8%. Por consequência, também o dividend yield a mercado, por estarem praticamente no mesmo valor, é de 8,8% ao ano. Ainda aqui em comentários da gestão, eles informam que não houve movimentações de locatários ao longo do mês. Ao final do mês, a vacância física do fundo ficou 0,8%. E durante o mês foram realizados alguns reajustes e revisionais do portfólio do HGRU, que foram 30.340 metros quadrados de ABL do portfólio que tiveram reajustes e também revisionais. Com relação à alavancagem financeira, ela está atualmente no patamar de 5,6%. E o fundo ele relata que, de acordo com a estrutura que eles possuem, foi feito para auxiliar o crescimento desse fundo imobiliário e é algo que não vai comprometer a estrutura do fundo e eles já estão preparados para poder fazer esse carrego dessa alavancagem. Na parte de indicadores, ele tem um número de imóveis de 100, número de locatários 25, uma ABL por metros quadrados de 600 mil, contratos de duração de 9,3 anos, a vacância física e financeira 0,8%. E aqui embaixo o aluguel médio do portfólio na parte de educação, 57,8 metro quadrado, e na parte de varejo, que é mais barata, 32,7 o metro quadrado. A performance do fundo, então desde o início desse fundo imobiliário ele tem uma performance de 14,3%, comparado ao IFIX 8,1% e o CDI bruto de 9,2%. Então ele está acima tanto do IFIX quanto do CDI bruto. A distribuição por cota, em março ele distribuiu 0,95, praticamente um reloginho, sempre distribuindo esse valor de 0,95, e no final do semestre ele distribui algo que não é recorrente. Isso que é derivado das vendas que normalmente o HGRU faz, porque ele é um fundo que faz bastante movimentações no mercado. O dividend yield, conforme a gente já verificou, 8,8%. A demonstração de resultados do fundo, receita de locação em março foi de 24 milhões, gerou R$ 1,06 por cota. A receita total de 26 milhões, que é o equivalente a R$ 1,12. Total das despesas, 6 milhões, que é o equivalente a 0,28 centavos. O resultado distribuível foi 19 milhões, mais o resultado distribuído de fato foi 0,95. Então ele utilizou um pouco da reserva acumulada que ele tinha para realizar o pagamento nesse mês. Movimentação e a reserva acumulada. O resultado distribuído foi 0,85, a reserva acumulada de 0,72 e o resultado distribuído de fato foi 0,95. Na parte da carteira, o fundo ele tem um passivo de 301 milhões referente a aquisições dos seus imóveis, sendo que 59 milhões a ser pago no curto prazo, que é até 12 meses. E eles já estão sendo mapeados e suportados pela gestão. E esse montante para pagar, ele está alocado em FIIs, renda fixa e certificados de recebíveis imobiliários. Então aqui ao lado, nas parcelas a pagar, até 12 meses ele tem cerca de 59 milhões. Maior que 12 meses ele tem um total de 241 milhões. Ele tem também uma parcela a receber. Até 12 meses ele tem uma parcela de 36 milhões a receber. E maior de 12 meses ele tem um saldo de 113 milhões a receber também. Então ele fala que tudo isso, somando,
é o suficiente para ele arcar com essa alavancagem por um bom período. Carteira de ativos, aqui ele tem uma grande participação em varejo alimentício na região de São Paulo, mas também ele ocupa todas as regiões praticamente do país. Ele tem um portfólio de 100 ativos, diversificado em 16 estados diferentes e mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável, e também com baixo histórico de vacância. Locação por segmento, varejo alimentício, educacional, varejo vestuário. Locação por inquilino, ele tem o maior inquilino que é o Carrefour, juntamente com o Açaí e as lojas pernambucanas, que é o que ele tem intuito de fazer, aquele desinvestimento. A natureza dos contratos, ele tem 81% atípico e 19% típico. A alocação por indexador, a maior parte é IPCA, 99%. Meses de reajuste, em maio ele não tem nada para ser reajustado. E a concentração das revisionais, em 2026 ele tem somente 10%. E as maiores concentrações de reajuste vai ser em setembro de 2026 e a concentração das revisionais estão todas para 2030 ou superior. O vencimento dos contratos também, 2030 ou superior. Em 2026 não tem nenhum vencimento de contrato. O histórico da vacância do fundo, ele sempre está ali na faixa do 0,8%, o que é muito bom. Isso também tem muito a ver com os contratos atípicos que tem nesse fundo imobiliário. Sobre a carteira de fundos imobiliários, ele também faz investimento nesse segmento. Ele tem a alocação total de 8,7% em fundos imobiliários, com as maiores participações no UFC FL11, 3,56%, o SPVJ11, 2,11%, seguido de GARI 11, 1,93%. Ele já fez investimento em maior participação, lá em 2025, em dezembro, ele tinha 9,5% e desde então ele vem diminuindo essa participação, atualmente está a 8,7%. O número de cotistas, 230 mil cotistas atualmente, e uma negociação diária, o volume diário de negociação de 4,3 milhões e em 2026 uma média de 5,5 milhões. Esse é um breve resumo do relatório gerencial do HGRU, Fundo da Pátria de Renda Urbana. Não tiveram muitas movimentações no mês para a gente poder verificar aqui no relatório. Se você chegou até o final do vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comente aí o que você acha do HGRU e até a próxima.